O que começou como uma tarde comum em Niterói, no Rio de Janeiro, acabaria se tornando um dos maiores mistérios da história do Brasil. Até hoje, quase 60 anos depois, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu no alto daquele morro. Dois homens foram encontrados mortos, sem sinais de violência, sem luta, sem testemunhas e usando estranhas máscaras de chumbo sobre os olhos. Ao lado dos corpos havia um bilhete com instruções misteriosas. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. Parece roteiro de ficção científica, mas isso aconteceu de verdade. E quanto mais a polícia investigava, mais estranho tudo ficava. Essa é a história do caso das máscaras de chumbo. Um mistério brasileiro que jamais foi resolvido. Tudo começou no dia 20 de agosto de 1966. Naquela tarde, um garoto empinava a pipa próximo ao Morro do Vintém, em Niterói. O lugar era isolado, cheio de mato. Poucas pessoas subiam até lá. Enquanto caminhava pela vegetação, o menino encontrou algo estranho. Dois corpos deitados lado a lado, imóveis, vestidos com roupas sociais, de costas para o chão, como se simplesmente tivessem se deitado esperando alguma coisa. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os investigadores chegaram ao local, perceberam que aquilo estava longe de ser um caso comum. Os dois homens usavam capas de chuva, apesar do tempo estar completamente seco, e sobre os olhos havia máscaras feitas de chumbo. Máscaras improvisadas, sem furos para enxergar. Pareciam algum tipo de proteção contra a luz ou radiação, mas ninguém sabia explicar para que serviam. Os corpos eram de dois técnicos em eletrônica, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Ambos tinham saído da cidade de Campos dos Goytacazes dias antes. Eles disseram às famílias que fariam uma viagem rápida para comprar materiais de trabalho. Nada indicava que jamais voltariam. Dentro do bolso de um deles, a polícia encontrou dinheiro. Muito dinheiro para a época, o equivalente a milhares de reais hoje. Mas nada havia sido roubado. Também encontraram uma toalha molhada, um caderno com anotações confusas, e o bilhete que transformaria o caso em um dos maiores mistérios do Brasil. As instruções eram curtas, frias, quase mecânicas. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. Ninguém sabia o significado daquilo. Que cápsulas eram essas? Que sinal era esse? E por que proteger metais? A perícia começou imediatamente. Mas logo surgiu um problema enorme. Os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. O calor e o tempo haviam destruído possíveis evidências. Os exames toxicológicos praticamente não deram resultado. Ou seja, a polícia nunca conseguiu descobrir exatamente o que os homens ingeriram antes de morrer. E isso abriu espaço para dezenas de teorias. Algumas plausíveis, outras completamente absurdas. Mas antes das teorias, os investigadores decidiram reconstruir os últimos passos dos dois homens. E foi aí que o caso ficou ainda mais estranho. Testemunhas relataram ter visto Miguel e Manuel chegando em Niterói naquele mesmo dia. Eles pareciam calmos, normais. Em uma loja, compraram capas de chuva. A atendente estranhou porque fazia muito calor. Ela chegou a comentar: "Vocês vão usar isso com esse calor todo?" Um deles respondeu apenas: vamos precisar." Depois disso, os dois foram vistos comprando uma garrafa de água mineral em um bar próximo ao morro. Segundo a garçonete, um deles parecia extremamente nervoso. Olhava para o relógio o tempo inteiro, como se estivessem atrasados para algum compromisso importante. Essa foi a última vez que foram vistos vivos. Pouco tempo depois, eles subiram o Morro do Vintém. E nunca mais desceram. Quando a polícia começou a investigar a vida dos dois homens, descobriu algo incomum. Miguel e Manuel tinham interesse em espiritismo científico. Na década de 60, isso era relativamente comum no Brasil. Muitas pessoas acreditavam na possibilidade de contato espiritual, através de frequências, energia e aparelhos eletrônicos. Os dois técnicos faziam experiências, construíam equipamentos caseiros, tentavam captar sinais. Segundo conhecidos, eles acreditavam que seria possível entrar em contato com seres de outros planos. E algumas testemunhas afirmaram que os dois já haviam participado de experiências
envolvendo luzes estranhas e supostos fenômenos sobrenaturais. Foi aí que surgiram as primeiras especulações sobre OVNIs. A imprensa rapidamente transformou o caso em um fenômeno nacional. Jornais estampavam manchetes dizendo que os homens teriam tentado contato extraterrestre. Outros diziam que participavam de seitas secretas. Alguns acreditavam até em experimentos militares. Mas havia um detalhe curioso. Na noite em que os dois morreram, algumas pessoas relataram luzes estranhas sobre o Morro do Vintém. Uma testemunha disse ter visto um objeto brilhante no céu, azul e alaranjado. Estranho, não?